Paz do Senhor, igreja. Paz de Deus esteja conosco nessa noite. Quero agradecer a todos pela presença de vocês. Sabemos que é um momento difícil que nós temos passado, né? Com tudo que vem acontecendo no mundo, mas vocês estão aqui porque desejam adorar o Senhor, entregar o melhor da vida de vocês. Não que os outros não estejam entregando, não é isso que eu quero dizer, claro, mas pedimos sempre a Deus que nos guarde, nos livre e que a graça do Senhor possa permanecer sobre nós nessa noite. Quero orar ao Senhor, pedir a graça do Senhor para que Ele venha nos encher nessa noite, venha preencher a necessidade que nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Amém? Senhor, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, possa abundar sobre nós, Senhor. Nos abençoa, Senhor, porque não a nós, mas somente ao Teu nome nós damos glória, Pai. Toma, Senhor, a vida do Teu povo nesta noite aqui, dá a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, e nos abençoa segundo a grandeza, Senhor, da Tua santidade e da Tua majestade, Pai. Nós te pedimos em nome santo de Jesus. Amém. Podem sentar. Quero pedir a você que abra a palavra do Senhor no livro de Números. No livro de Números, capítulo 9, para começar. Aqui no capítulo 9 nós temos aqui uma exposição de Deus a respeito do seu povo, o povo de Israel. O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, estavam no deserto, debaixo da poderosa mão de Deus, depois de todos os feitos que Deus havia realizado no meio do povo, na saída do Egito. Eles estão aqui agora, nesse capítulo 9, debaixo da nuvem do Senhor, debaixo ali da poderosa mão de Deus. E Deus nos relata aqui, né, que a partir do momento que Israel sai do Egito, eles passam a caminhar debaixo da nuvem do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que essa nuvem, ela dirigia o povo de Deus, conduzia eles em cada passo que eles davam no deserto. E essa condução de Deus nos faz entender qual é a vontade e qual era a permissão de Deus. Se eu fosse dar um título para essa palavra, seria isso. Seria o que é estar debaixo da vontade e o que é estar debaixo da permissão de Deus. E aqui nós vemos na vida de Israel que Israel estava debaixo da poderosa mão de Deus, ou seja, debaixo da permissão de Deus, debaixo da vontade de Deus. Porque quando você caminha debaixo da nuvem, você está caminhando debaixo da vontade de Deus, debaixo da permissão dele. E Israel sai do Egito debaixo dessa nuvem. E é interessante nós notarmos que essa nuvem, ela, toda vez que o povo ele se levanta, toda vez que a nuvem se levanta, o povo entendia que Deus estava pedindo para que eles pudessem caminhar. Eu fico imaginando os primeiros dias de Israel no deserto, e eles notando, percebendo que a nuvem, toda vez que Deus mandava que eles caminhassem, a nuvem caminhava junto com eles. A nuvem os seguia. E à noite, quando eles sentiam frio, o Senhor enviava uma coluna de fogo e eles ficavam aquecidos no deserto. Porque o deserto era muito frio à noite, né? Se durante o dia faz aquele calor terrível, né? À noite esfriava muito, a temperatura cai muito. Então, eles estavam ali debaixo da poderosa mão de Deus, por essa causa. Então, os primeiros 2 anos de Israel no deserto, eles estão debaixo da nuvem. Eles estão ali cobertos, e toda vez que Deus ia caminhar,
ele sinalizava através da nuvem que eles deveriam levantar as suas tendas e estar peregrinando no deserto. E aqui nós vemos em Números, a partir do verso 15, você pode me acompanhar. No dia que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Vejam bem isso, queridos. A nuvem era um sinal de que a ordem do Senhor estava sendo cumprida na vida do povo. Então aqui a palavra do Senhor diz que a ordem do Senhor, né? Os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não saíam da onde eles estavam. Eles não se moviam, porque aquela era a demonstração clara e visível da vontade de Deus. A demonstração através da natureza, através de uma nuvem, que a vontade de Deus estava se cumprindo na vida daquele povo. Mas é interessante notar que dentre as promessas que Deus fez a Israel, Deus disse que eles sairiam do Egito e que eles habitariam, possuiriam uma terra que manava leite e mel, uma terra boa. Deus disse para eles em Êxodo 3:8, diz assim, que a terra que Deus daria a eles seria uma terra boa, ampla e que manava leite e mel. Então, quando nós vemos aqui no livro de Números que o povo, ele caminha debaixo da nuvem, isso já fazia mais ou menos uns 2 anos que eles estavam ali, caminhando debaixo da nuvem, eles começam a se perguntar no coração deles, natural, normal, né? Ora, nós estamos há 2 anos caminhando no deserto e ainda a promessa não se cumpriu. O Senhor falou que a gente ia herdar uma terra, e essa terra, o Senhor disse que mana leite e mel. Só que eles começaram a cogitar no coração deles, ora, a gente precisa dar uma olhada nessa terra, né? Vamos ver se realmente é uma terra boa, como o Senhor disse que é uma terra boa. Eles começaram a se perguntar dentro deles quando que eles iriam possuir essa terra, e eles queriam conferir se a palavra que o Senhor disse era verdade. Olha só que coisa, né? Eles queriam verificar, eles queriam conferir se a promessa que foi dita era verdade, se aquilo que foi prometido, né, era realmente conforme as palavras do Senhor. Deus sempre fazia questão de repetir: a terra que vocês vão possuir é uma terra que mana leite e mel, uma terra boa, uma terra ampla. Deus sempre os lembrava disso quando falava com eles. Mas mesmo assim, nós vemos aqui no capítulo 13 de Números, que o povo, ele pede a Moisés que eles possam enviar espias à terra, para conferir, para ver se a terra era boa, se era aquilo que Deus realmente havia falado. E eles vão até Moisés e falam com Moisés: Moisés, nós estamos aqui, né? E a Bíblia diz que foi cada um de cada tribo, né? Um de cada vez, como se eles tivessem combinado. Vocês entendem? Né? Cada chefe de família disse assim: olha, para a gente convencer Moisés, talvez ele pensasse assim, eu estou cogitando, tá? Talvez ele pensasse, ó, a gente já sabe que Moisés ouve a voz do Senhor, Moisés fala com o Senhor, mas nós precisamos dar uma olhada nessa terra, a gente precisa conferir.
precisa ver se realmente essa terra, a gente pode possuir essa terra. E eles combinam, ó, eu vou, depois você vai, você fala com Moisés, depois eu falo, depois o outro fala, depois o outro fala. E a Bíblia nos relata que cada um de cada tribo foi até Moisés, falar com Moisés, Moisés, precisamos dar uma verificada nessa terra, precisamos olhar, precisamos conferir se realmente essa terra mana leite e mel. Precisamos ver, Moisés. E a Bíblia nos relata em Deuteronômio que Moisés achou a ideia até interessante, até boa. Moisés achou a ideia boa. O servo do Senhor achou a ideia boa. Então o que Moisés faz? Moisés vai até o Senhor e fala com o Senhor, Senhor, o teu povo quer enviar espias à terra para conferir se a terra é boa. E é interessante nós notarmos que muitas das vezes nós perdemos alguma coisa, uma coisa aqui, outra ali, do que diz o nosso original hebraico, do que Deus realmente quer revelar. Às vezes nós perdemos um pouquinho dessa essência nas nossas traduções. E interessante que Deus fala a Moisés, e fala, Moisés, envia esses homens, envia eles à terra para conferir. Mas o interessante, se você notar no original hebraico, ele fala, Deus usa uma palavra muito interessante que é Shelar Lehá. Shelar Lehá significa envia. E o Lehá significa envia para você. Se Deus quisesse dizer para Moisés, Moisés, envia para mim, ele diria Shelar Li, que é envia para mim. Como ele disse, quando ajuntou os 70 anciãos, ele disse, ajunta para mim, faça para mim. Mas como aquilo, se vocês notarem, era um desejo totalmente do coração dos filhos de Israel, do coração dos chefes das tribos de Israel. Então, quando eles chegam para Moisés, eles já estão com a decisão tomada. Eles já decidiram no coração deles que eles querem enviar espias à terra para conferir se aquela terra é uma terra que mana leite e mel. É uma decisão do coração deles, eles já estavam decididos. E Deus viu isso, Deus notou isso. E quando Moisés chega para o Senhor disse, Moisés, Shelar Lehá, envia para você, envia para você. Se você quer fazer, faça, mas faça porque você quer, não porque eu quero. Seria esse o entendimento correto de Números capítulo 13. Vocês podem acompanhar comigo, diz assim, capítulo 13 do livro de Números, diz assim, disse o Senhor a Moisés, né? Na nossa tradução pobre, né? Poderia dizer que é uma tradução pobre, porque nos falta o que realmente Deus ele quer ensinar através deste fato, através desse evento tão importante. E ele diz assim, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. É interessante também notar que no original hebraico que a palavra reconhecimento, né, como é trazido em algumas traduções, reconhecimento ou fazer um tour, né, no hebraico também a palavra é tour, de fazer reconhecimento, de olhar, de reconhecer. Talvez tenha sido até a partir daí que tenha surgido a palavra turismo, né? Mas é interessante nós notarmos isso, que esse texto, ele fala justamente, Moisés, o Senhor fala a Moisés, Shelar Lehá, Moisés, envia para você, Moisés. Envia para você porque Deus viu o coração do povo que eles desejaram no coração deles. Deus olha o coração do povo e vê que eles queriam fazer isso. E quando eles fazem isso, uma coisa terrível
está para acontecer com Israel. Coisa terrível. Porque quando nós saímos debaixo da vontade de Deus, para permissão de Deus, para fazer aquilo que Deus permite que nós façamos, a gente está disposto a enfrentar consequências terríveis. E Israel está prestes a sofrer as consequências dessa decisão, dessa vontade deles. E Israel toma essa decisão, e o Senhor manda que ele separe, Moisés separa cada um de cada tribo, e envia 12 espias para espiar a terra, para verificar se o que Deus havia falado estava correto. E eles observam a terra, chegam lá, olham a terra, e eles voltam para contar as novidades, voltam para dizer aquilo que eles tinham visto na terra. Eu queria que vocês me acompanhassem no versículo 17 de Números 13, diz assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi a Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte, se poucos ou muitos. E qual é a terra que habita, se é boa ou se é má? E qual é a terra que habita, se é boa ou é má? Que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se é fértil ou é estéril? Se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas, né? A Bíblia fala aqui que era o dia das primícias das uvas, e nesse tempo que eles foram enviados a essa terra, era um período em Israel que faz muito calor, muito calor. É um período do meio do ano, entre julho e agosto, em que eles foram enviados, e que é justamente o período em que as uvas cresciam de forma extraordinária, tanto que eles trazem, né, o fruto nas costas, né? Eles trazem o fruto nas costas para provar ao povo que a terra realmente produzia bom fruto. E eu quero que vocês me acompanhem no versículo 25, que nós vamos ver o término desse tour. Versículo 25, tá? Desculpa, 13, 25 diz assim: ao cabo de 40 dias, olha só o tempo que eles ficaram, né, observando a terra, 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, ou Cádiz, como está aí na nossa tradução. Cádiz é a mesma palavra para Kadosh, é o lugar onde Israel estava habitando ali no deserto. Cádiz, Kadosh, tem origem na palavra Kadosh, ou seja, santidade. Eles estavam habitando num lugar que se chama santidade. Olha só que interessante, né? Então, quando eles saem da santidade para poder espiar a terra, eles estão saindo da vontade de Deus, estão saindo da santidade para fazer aquilo que eles achavam que era bom para eles. E deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Olha só, pessoal, que coisa, podemos dizer, terrível. É como eu posso dizer, como uma pessoa falar para você, contar uma coisa, falar a verdade para você, falar a verdade sobre alguma coisa e você duvidar no seu coração e você querer conferir se é verdade.
Será que isso não magoa o seu coração quando você fala uma coisa que você sabe que é verdade e a pessoa vai lá e quer conferir essa verdade, se realmente é aquilo que você falou? Qual é a pessoa aqui que não se entristece com isso? Qual a pessoa? Eu acho que não existe. Se você fala uma verdade, você quer que a pessoa que te ouve, ela possa acreditar naquilo que você está falando. Então Israel sai debaixo da nuvem, passa 40 dias fora da nuvem e volta dizendo: ora, a terra manda leite e mel. Ué, mas Deus já não falou isso? Deus já não disse que a terra manda leite e mel? Deus não disse que a terra é boa, é ampla? Eu espero que ver para crer, ver para acreditar naquilo que Deus falou. Olha só que coisa, não? Então, o versículo seguinte diz assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali filhos de Anak. Ora, os filhos de Israel começam o relato deles para Moisés. Ora, Moisés, a terra é boa, mana leite e mel, mas, porém, entretanto, todavia, a palavra do Senhor é boa, mas, entretanto, todavia. Essas são essas questões que nós trazemos ao nosso coração quando Deus apresenta a vontade dele. Deus apresenta a vontade dele e nós colocamos nossos porém, entretanto, mas é assim, vai ser desse jeito. Mas eu não queria desse jeito. Tem muito gigante. A terra é boa, mas tem muito gigante. Isso vai impedir, é como se eles dissessem, isso vai impedir a gente de possuir a terra. E é justamente isso que o povo começa a falar. Continuando o versículo, a palavra de Deus diz assim que os amalequitas habitavam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitavam a montanha, os cananeus habitavam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb, olha só, Caleb, um homem cujo coração, era diferenciado. Caleb faz calar o povo e diz assim: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. É evidente que em Caleb há um coração diferente, a gente vê isso. Mas essas palavras de Caleb não representam aquilo que é a vontade de Deus naquele momento. Mas o coração, Deus viu o coração de Caleb. Deus viu o coração de Caleb. É interessante a gente voltar um pouco e ver algumas coisas aqui no livro de Números, como por exemplo, aqueles que foram escolhidos para serem os espias, serem enviados. E aqui em Números 13, alguns nomes interessantíssimos falam da grandeza de Deus, da majestade de Deus. No versículo 5 do capítulo 13 diz que Samua foi escolhido. Samua ou Chamua, tem origem na palavra em Shem, que significa proeminente, renomado. Então, esse era um dos escolhidos. É um nome interessante. Agora, outros nomes interessantes, olha só. Oséias significa salvação, Salvação. Mas na frente, Moisés muda o nome de Oséias para Josué e acrescenta um Iude. Então, Iude no hebraico, quando Jesus fala, não pode cair nem um Cotes, nem um Iude da Torá, da sua palavra, ele está falando do Iude. Então, no Iude foi acrescentado no nome de Osés e ficou Yehoshua. Então, a mão é a salvação. O nome de Josué ficou a mão é a salvação. Porque Iude significa mão e
Yeshua, Rocheia, né? Salvação. Esse é o nome de Josué. Agora olha só que interessante. O nome desse enviado, ó. Gadiel, Gadi é fortuna. Gadi, minha fortuna. Gadiel, minha fortuna é o eterno. Minha fortuna é o eterno. Amiel, olha só o nome desse. Amiel. É povo. Amiel. Meu povo é o eterno. Olha só que interessante esse outro nome. Geuel, a majestade do eterno. Que coisa mais interessante, né? São nomes muito interessantes. Agora o nome que nos chama a atenção, que talvez alguns devem ter rido e outros devem ter entendido o significado. Qual o teu nome? Deve ter perguntado para ele. Aí ele respondeu: Caleb. Caleb significa cachorro. Cachorrinho, cãozinho. Quem deu esse nome foi o nosso pai na carne, Adão, que Deus deu autoridade a Adão para que desse nome aos animais. Então, quando ele viu aquele cachorrinho lá, com certeza ele olhou e falou assim: nossa, que coisa mais doce, coisa mais que toca o coração da gente. Caleb, cachorro, e chamou. Então, Caleb, como nós chamamos na nossa língua, Lev vem de coração. Caleb, cachorro, conforme o coração. Uma coisa que toca o coração da gente, uma coisa que traz uma certa sensibilidade a nós. Então, Caleb, cachorro. Na nossa cultura, né, se a gente chamar alguém de cachorro, né, é até ofensivo. Fulano é um cachorro. Mas na cultura hebraica não é assim. Na cultura hebraica, se você chamar alguém de cachorro, você está dizendo que é uma pessoa doce, uma pessoa amável, uma pessoa fácil de gostar. Fulano é um cachorro, uma pessoa amável, uma pessoa doce. Caleb, doce, amável. Então, existem certas diferenças da nossa cultura, né? E para a cultura hebraica e outras culturas. Por exemplo, se você chamar uma pessoa de gato na nossa língua, se chamar uma pessoa de gato, a pessoa, é um gato. A pessoa é um gato. A pessoa é bonita. Isso quer dizer que a pessoa é bonita e tal. A pessoa fica até animada, se enche. Mas na cultura hebraica não é assim. Gato em hebraico significa ladrão, um roubador. É totalmente diferente. Então, quando você vê o final da vida de Caleb, quando Caleb fala assim: olha, Josué, você lembra lá, 40 anos atrás, o Senhor enviou a gente para espiar a terra, a gente olhou a terra, a gente voltou, aquelas coisas todas aconteceram, e eu relatei aquilo segundo eu sentia no meu coração. Caleb fala dessa maneira: eu relatei aquilo que eu senti no meu coração. Por isso que a Bíblia diz que o espírito que estava sobre Caleb era um outro espírito, um outro sentimento. Então nós vemos aqui Caleb, ele se levanta com um outro espírito e cala o povo e diz para eles: não, a terra tem gigantes, mas nós vamos possuir a terra. Se nós subirmos hoje, nós vamos possuir a terra. Mas mesmo assim, ainda assim, com Caleb se levantando e falando essas coisas, o povo continuou a insistir
no seu pecado, continuou a insistir naquilo que eles estavam falando contra a terra que Deus prometeu. A Bíblia diz aqui, em 13, a partir do verso 32, diz assim, a partir do 31, vou ler, verso 31. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. A Bíblia diz aqui que eles começaram a acrescentar coisas que não viram, para fazer com que toda a congregação de Israel desanimasse de possuir a terra. Eles começaram a fazer o quê? Contar mentira, gente. Começaram a infamar a terra, dizendo mentira. Todo mundo lá é gigante. Mentira. Mentira. Todos os moradores da terra devoram aqueles que passam por ele. Mentira. Os espias começam a mentir, a desanimar o povo. Começam a desanimar o povo. Continuando, eles dizem no verso 33 assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes. No original diz que é os nefilins, né? Os nefilins já tinham morrido no dilúvio. Já tinham morrido no dilúvio. Deus tinha destruído junto com o dilúvio todos os gigantes, os nefilins, e eles começam a falar isso ao ouvido do povo, desanimando o povo, contando mentira, acrescentando coisas que eles não viram. E éramos aos próprios olhos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também eram aos seus olhos. Então, essa atitude de Israel, essa atitude deles, resultou em consequências terríveis que nós vamos ver aqui no capítulo 14. A Bíblia diz que todo o povo se levantou chorando, e choraram a noite toda. Você imagina mais de 3 milhões de pessoas chorando a noite toda. Deus ouvindo isso, Deus vendo isso, a consequência de sair de fora da nuvem, sair debaixo da nuvem. Que coisa terrível, que coisa terrível. Capítulo 14, você pode acompanhar comigo, diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Primeiro, mentiram, dizendo que a terra tinha gigantes, e todos que moravam na terra eram gigantes. Mentiram que a terra devorava aqueles que passavam por eles. Depois choraram a noite toda. Depois se levantam contra Moisés e Arão. Continuando o versículo: e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Começaram a desejar ter morrido no Egito. Olha só a cabeça desse povo. Olha só, gente, a cabeça desse povo. Depois de ter visto os milagres de Deus no Egito, depois de ter comido maná, depois de ter comido carne, depois de Deus transformar águas salgadas em doce para eles beberem, 70 palmeiras e outros pecados, que somando todos esses pecados, culminou nesse pecado de sair fora da nuvem. Deus indignado com eles, Deus ficou indignado. Nós vamos ver aqui mais à frente, diz assim: e por que nos traz, Senhor, a essa terra, para cairmos à espada
e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltar para o Egito? Não seria melhor? Começam a cogitar, voltar para o Egito, voltar. Depois de tudo que Deus fez por eles, todos os milagres que Deus realizou diante dos olhos deles, eles começaram a cogitar e voltar, retroceder. Olha só. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Rebelião. Rebelião no mais alto nível. Rebelião contra Moisés, contra Arão. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos fará possuí-la, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra. A partir desse versículo aqui nós vemos um dos versículos mais interessantes, no qual a importância do sacerdote interceder pelo povo, a importância de um sacerdote sábio que compreenda a vontade de Deus. O povo reclamou tanto, reclamou tanto, reclamou tanto, tanto. A Bíblia diz que o Senhor se sentiu desprezado. Deus se sentiu desprezado por eles. Que o Senhor vira para Moisés e falou assim: Moisés, vou fazer o seguinte, Moisés, eu vou destruir esse povo aqui agora e vou fazer de você uma grande nação. Somente Josué e Calebe, eles não serão destruídos. Moisés intercede pelo povo e fala para o Senhor com uma tremenda sabedoria. Moisés foi sublime nessa oração, excepcional. Se ele não faz isso, eu não sei o que seria de Israel hoje. Mas Moisés diz ao Senhor assim: ah, Senhor, se tu fizeres isso, Senhor, depois de todos os seus feitos, depois de tudo que o Senhor fez para esse povo, tirando eles da terra do Egito, se o Senhor matar esse povo aqui no deserto, o que os egípcios vão falar do Senhor? O que os egípcios vão dizer? Que o Senhor tirou eles de lá do Egito para poder matar eles no deserto? Por acaso não tinha sepultura suficiente no deserto? Então Moisés intercede pelo povo. E essa oração boa, oração muito boa, porque depois de todos os pecados de Israel, uma oração, rebelião, medo de morrer, vontade de voltar para o Egito, rebelião contra Moisés, querendo erguer um outro capitão no lugar de Moisés, ainda assim, desprezo ao Senhor, desprezo a todos os feitos que Deus fez com eles. O Senhor vira para Moisés e fala: Moisés, eu perdoo esse povo, eu perdoo. Porém, todavia, entretanto, aí vem as consequências. Vem as consequências. Porque caminhar debaixo da permissão de Deus não faz você estar exatamente em pecado. Não faz você estar em pecado. O que fez Israel entrar em pecado foi a murmuração, mentir. Por mais que Deus ficasse entristecido
pela decisão deles de enviar fora da vontade dele, saírem fora da nuvem. O que aconteceu com Israel foi isso. Eles saíram debaixo da permissão de Deus para poder fazer aquilo que eles achavam que eles deveriam fazer naquele momento. A decisão tomada pelo coração. Por isso que Deus diz: Shelar Lehá, envia para você, Moisés, envia para você, não para mim. Porque o que vocês querem fazer é para vocês, é porque vocês querem, não porque eu quero. E Deus perdoa o povo, mas, ora, Deus complementa dizendo a eles: Moisés, eu vou fazer com que Josué e Caleb, eles venham entrar na terra, mas esse povo, Moisés, nenhum deles, vai possuir a terra que eu vou dar. Todos eles e os seus corpos ficarão aqui, no deserto, porque eles desprezaram a minha palavra. Eles me desprezaram, e essa já é a 10ª vez que eles fizeram isso. Por 10 vezes, diz aqui, Deuteronômio 14, 20, tornou o Senhor, segundo a tua palavra, e disse: eu lhe perdoei, depois da oração de Moisés. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e prodígios que fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Desprezo. Foi assim que Deus se sentiu, desprezado, colocado de lado, porque não era essa a primeira vez, já 10 vezes. Todos os pecados que Deus, se vocês notarem, Israel cometeu muitos pecados, e todos esses pecados Deus colocava a sua mão e abençoava. Reclamava, queria carne, Deus ia lá dar carne, porque a comida que Deus dava, o maná, não, esse daí já estou enjoado já, isso aí a gente já está enjoado, todo dia maná, todo dia, cansa, né? Cansa. É interessante nesse pecado a gente entender que o maná era uma delícia que vinha do céu, mas o maná, ele tinha uma peculiaridade, que ele era absorvido pelo corpo, 100% absorvido pelo corpo. Todo maná que eles comiam, esse maná era 100% aproveitado pelo corpo. Toda a proteína que existia no maná era aproveitada pelo corpo deles. Quando eles reclamam que querem comer carne, Deus, vocês querem comer carne? Então eu vou enviar carne para vocês. Deus envia a carne. No dia seguinte, Deus disse na sua palavra que o cheiro que subia do arraial era terrível, terrível, terrível. E o Senhor se irou contra eles. O Senhor se irou. Mas esse não foi o pecado que fez com que eles ficassem 40 anos no deserto. O pecado que fez com que eles ficassem 40 anos no deserto foi ter saído debaixo da nuvem, ter deixado a vontade de Deus, ter saído debaixo da nuvem. Será que a nuvem teve algum problema? A gente poderia pensar, né? Será que a nuvem deu defeito? Será que teve algum problema?
a nuvem já não atendia às vontades de Israel. Nós sabemos que não foi assim. Mas a vontade deles de sair foi maior, de conferir as palavras que Deus havia dito, de verificar aquilo que Deus havia falado. Eu quero dizer para você nessa noite, amado, se Deus te disse coisas que só a você prometeu, se Ele falou coisas que só a você prometeu, não duvide, creia, não saia debaixo da nuvem para conferir se é verdade. Permaneça debaixo da vontade dEle. A permissão acontece, mas as consequências também. As consequências também. E nós vamos ver essas consequências aqui. 40 anos no deserto. 40 anos. 40 dias foram que vocês ficaram espiando a terra? Então vocês vão ficar 40 anos no deserto. Por conta desse pecado. Que vocês me desprezaram. Já mais de 10 vezes. Por essa causa, Israel ficou no deserto, prostrado. E só Josué e Caleb herdaram a terra. No versículo 14:33, diz assim: vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Deus se desagradou profundamente de Israel, e por conta disso, Deus os deixou mais 38 anos no deserto. Já tinham passado 2, mais 38, 40 anos peregrinando no deserto. Por conta de não saber entender quando Deus, Ele tem os seus caminhos. A vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Não traz peso. Não traz peso. Isso se chama na palavra de Deus, amados, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de escolher se você quer ficar debaixo da nuvem ou se você quer sair da nuvem. Por um momento, por um instante, por 40 dias, por 2 dias, por 3 dias, por 4 dias, você escolhe. Deus não vai te impedir. Deus não vai te impedir. Mas você também precisa estar disposto a sofrer as consequências da sua vontade. Da sua vontade, daquilo que você quer fazer. Shelah Lehá, envia para você. Se você quer, você faça. O mesmo cenário nós vemos na vida de Balaão. Balaão, ele queria, no coração dele, amaldiçoar o povo de Israel, por conta de alguns trocados, dinheiro. E muitas das vezes, quando você está fora da vontade de Deus, e Deus, você é um amado de Deus, um querido de Deus, Deus ainda tenta endireitar o seu caminho. Coloca um anjo na sua frente, coloca uma pessoa na sua frente e fala para você: não faça isso, não faça isso. E muitos de nós hoje em dia nós perdemos essa, como eu posso dizer, essa vontade de ouvir
Deus falar através de alguém. Porque a gente quer que Deus desça do céu, coloque um anjo na nossa frente e diga: não faça isso, fulano, não faça isso, ciclano, você está indo por esse caminho, não é esse caminho que eu quero. Você quer que Deus desça do céu com um anjo, coloque uma espada na sua frente e diga: não faça isso. E muitas vezes Deus usa alguém para poder falar. E muitas vezes a palavra não é agradável, né? A terra é boa, né? Ela manda leite e mel, né? Mas ela muitas vezes não vai ser agradável. Porém, a terra é boa, porém, a palavra é boa, porém, isso daí que ele está falando não condiz muito não. Isso daí não é o que eu estou sentindo no meu coração, não. A palavra é boa, porém, poderia ser menos tempo, falar 40 minutos, falar 15 minutos. Podia ser menos. Deus manda leite e mel, mas poderia ser de outro jeito, né? Poderia ter mais gente tocando. Poderia ser uma coisa que eleve a sua alma, o seu coração. E você se sente mais feliz, agradado. Mas a vontade de Deus, irmãos, nem sempre ela é conforme aquilo que está no nosso coração. Nem sempre ela vai caminhar conforme aquilo que nós desejamos, nós queremos. Ela vai tomar caminhos para nos testar, para nos provar, para ver se aquilo que nós vamos pedir vai ser para nós ou vai ser para o Senhor. Se é para nós, Shelah Lehá, envia para você, faça para você. Quando Deus disser Shelah Li, aí Ele quer que você faça para Ele, porque é o desejo dEle, é a vontade dEle. Que nessa noite você possa compreender isso, esse ensinamento sobre vontade e permissão de Deus. Você está caminhando hoje sobre a vontade ou sobre a permissão? Os caminhos que você tem trilhado têm sido da permissão ou têm sido da vontade? Você tem aguentado esperar? Aguentado esperar? O tempo de Deus muitas das vezes nos magoa, nos entristece pela espera, pela demora. Porque promessa é assim. Promessa passa pelo teste do tempo. Esperar, esperar, esperar. Esperar. Esperar Deus cumprir. Esperar Deus fazer. Esperar Deus colocar a sua mão. Colocar a sua vontade. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E não acrescenta dores, não traz peso, não traz angústia, mas traz alegria. Acrescenta à nossa vida porção dobrada, porção que nós precisamos para cada dia, cada dia. Não pense que o maná ele é enjoado, irmãos. Se o maná está sendo enjoado, é porque está faltando renovação no nosso coração. Eu não canso de falar, comentar com alguns irmãos, uma das coisas que o pastor Sérgio ele falava nas suas últimas pregações. Ele falava uma coisa que eu falava assim: por que o pastor está pregando isso? Por que ele está falando isso? E ele falava nas suas últimas pregações que a gente precisava renovar a nossa alegria, renovar a nossa vida diante de Deus. E uma das pregações ele chorava e dizia:
dizia: renova, Senhor, a alegria desse povo, porque o maná está ficando pesado, o maná está ficando enjoado, o maná está ficando pesado, cada dia que passa, vi a igreja está ficando pesado, está ficando duro, ouvi a palavra, está ficando duro, enjoa, mas é porque nós precisamos renovar a nossa mente, precisamos renovar o nosso coração. Não é Deus que está errado, irmãos, não é Deus, somos nós que precisamos de renovo, somos nós, precisamos ser renovados para poder caminhar debaixo da vontade do Eterno. Se coloque de pé, meu irmão. Quero pedir a Deus essa noite que possa nos renovar, tratar o nosso coração para que não falte renovo, não falte alegria, porque os dias são maus, os dias são difíceis, muitas vezes se torna difícil caminhar, levantar e permanecer debaixo da vontade dEle. Precisamos renovar nossas forças, renovar o óleo do azeite nas nossas vidas, com porção dobrada. Pedir a Deus para que Ele possa preencher todo o vazio que muitas vezes nós deixamos acontecer em nós. Preencher com a sua palavra, preencher o seu amor. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a viver a Tua vontade, nos ajuda, Senhor, a caminhar debaixo da Tua vontade, nos ajuda a não sair debaixo da nuvem, Senhor, porque nós somos pó, nós erramos, nós pensamos muitas das vezes segundo o nosso coração, e não queremos, Senhor, pensar segundo o nosso coração, mas ouvir a Tua voz, Senhor. Toma o Seu povo nessa noite, Senhor. Dá a Tua graça, abençoa, Senhor, segundo a grandeza da Tua misericórdia, Pai. Nós Te louvamos, bendizemos o Teu nome. Oro, Senhor, pelos enfermos da Sua igreja, Senhor. Oro pelo Seu povo para que o Senhor possa tocar, Senhor, como Jeová Rafá tocava no meio do povo. Toca com a Tua cura, livra, Senhor, porque nós estamos debaixo da Tua mão, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar, Pai. Nos abençoa, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a todos.